Boa noite, galera. Paz do Senhor. Que bom estar aqui com vocês de uma forma muito diferente, é verdade, mas por uma razão também sensata, de amor ao próximo. E tenho certeza que Deus está reservando um tempo e que a igreja não irá retroceder na sua missão, no alcance de vidas. Pelo contrário, ela vai avançar e de uma forma dinâmica. Nós veremos muitos e muitos se achegando a Jesus, voltando para Ele. Nós vamos então dar início ao nosso culto de quinta-feira. Eu quero abrir no Salmo 23, você que acompanha aí da sua casa ou de algum outro lugar. Se quiser abrir também, enfim, faça essa leitura. E o Salmo 23 diz assim, no verso 1: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Vamos adorar aquele que vive. Feche seus olhos, curva a sua cabeça no lugar onde você está e no mesmo espírito de adoração, vamos clamar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos apresentar a nossa cidade, vamos apresentar as nossas casas, nossas famílias. Jesus, nós estamos aqui e como o Salmo 23 declara, Deus, certamente veremos a bondade e a misericórdia do Senhor. Ao fim desse mal, ao fim desse período, nós veremos que o Senhor nos guardou, que o Senhor foi com o seu povo e mais, o Senhor guardou a nossa nação. Cada família brasileira, eu estendo essa oração sobre a nossa cidade Poços de Caldas, cada família, cada leito dessa cidade, os idosos, as gestantes, as crianças, pessoas com problemas de imunidade. Deus, visita, guarda a nossa cidade Poços de Caldas, guarda a nossa região sul de Minas Gerais, guarda o nosso estado de Minas Gerais, guarda o nosso país. Deus, abençoe as nações da terra que sofrem nesse momento, deste mal, mas nós cremos que o Teu Espírito está trabalhando em cada coração. Nós cremos que é um tempo de reflexão, é um tempo de visitação, é um tempo que Deus está nos chamando para nos arrependermos, para voltarmos o nosso coração a Ele. Ah, Pai, nós clamamos essa noite, vem com a Tua glória, vem com o Teu Espírito. Nós vamos Te adorar, Jesus, vamos Te adorar, sem perder os olhos de Ti, sem perder os olhos de Ti. Nós vamos Te adorar, Pai, como se estivéssemos na igreja, onde tudo fosse normal. Nós vamos Te adorar, Senhor, com o mesmo coração, com a mesma intensidade, com a mesma verdade. Pai, recebe em nome de Jesus. Wow.
você em mim. Não é eu, mas a tua verdade. Aleluia, glória a Deus. Santo Espírito de Deus, Espírito Santo, precisamos estar aqui. oh Santo Deus, Deus, os nossos corações como uma igreja só, realmente, papai. Aleluia. Mas que nós estamos distantes, Pai, em corpo, Pai, possamos estar unidos em um só coração, uma somente, papai, e ser um contigo, Jesus, ser um Senhor, Pai. Tudo está preparado aqui, e a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, e agora somos dois ou três ou mais, e encontro meu coração disposto a queimar por ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. nosso coração a Ti. Recebe de forma linda, de forma agradável, como um incenso perfumado. Todo louvor do Teu povo, toda a nossa adoração.
nosso clamor, as nossas orações, espalhados, Pai, ao redor dessa nação, como igreja de Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz, vivendo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz, como os teus ministros. Nós adoramos aquele que faz, vivendo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz, como os teus ministros. Nós somos seus ministros, não negue o seu poder. Nós somos seus ministros, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu poder. Nós somos seus ministros, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Não há outro lugar melhor. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar o teu amor nos nossos corações. Vem, Senhor, ó, vem, Jesus, vem queimar, ó Deus, em nossos corações, em nossos corações. Seus ministros, vivendo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz, aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz, vendo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz, fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz, vendo aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz, fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros, queremos queimar. Nós somos seus ministros, não negue o seu fogo, Deus. Nós somos seus ministros, queremos queimar na tua presença, Deus. Na tua presença, ó Pai. Na tua presença, Jesus. Tu és santo, venerado, digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Existe trono colocado no mais alto lugar. De altura jus, onde Deus reina. A minha vida Ele governa, e a minha vida Ele governa. Esse que veio a mim
aleluia. Se você puder, aí onde você estiver, dá uma forte salva de palmas a Jesus. Como de costume, né? As palmas a Jesus não poderiam faltar. Tudo novo para nós, não é verdade? Primeira vez que a gente está nesse formato para culto, né? Embora as lives aí sejam tão comuns em outros momentos, mas para um culto, de fato, é tudo novo, mas Deus nos dá graça para todas as coisas. Eu creio que será uma noite muito especial, como já está sendo, amém? Então, fica aqui o meu boa noite para você. Não sei quantas pessoas exatamente, e também esse não é o nosso objetivo principal, mas sim marcar território, dizer que a igreja não vai parar, dizer que nós não vamos deixar de nos mover em oração, pregando a palavra. E se você está aí do outro lado, recebe agora, desde já, aquilo que Deus tem para você, a porção que Deus tem para você. Meus irmãos, como já dito, nós estaremos nesse formato por tempo indeterminado. E vale aqui uma reflexão, cabe uma reflexão. Graças a Deus que a igreja tomou essa atitude, teve esse cuidado, não só Bola de Neve, grande parte das igrejas no Brasil e até fora do Brasil tiveram esse entendimento, essa sensibilidade. Não se trata de uma perseguição política, não se trata de um contexto de perseguição, mas somente uma questão de consciência, de humanidade, de realmente nós não darmos margem para a propagação desse mal, e assim, de forma online, a gente possa buscar Deus e clamar pelo nosso país para que em pouco tempo o Brasil se veja e outros países, outras nações da terra se vejam completamente livres desse mal, em nome de Jesus. Meus irmãos, normalmente essa seria a hora dos recados, mas eu adianto para você que todos os recados que nós formos dar serão publicados na nossa página do Instagram, Bola de Neve PC, Poços de Caldas. Então fique ligado, de repente nós faremos aí um monte virtual, um tempo de oração e qualquer outra atividade que nós formos fazer dessa forma assim, online, você vai ficar sabendo, tá bom? Então por hora, esses são os recados. Eu quero também, como um momento de adoração diante do Senhor e que nós temos como hábito, e não apenas por hábito, mas também por mandamento, por orientação da palavra. Esse é o momento dos dízimos e ofertas, o momento de adoração. Pastor, como é que eu vou fazer? E agora? A igreja está fechada, é sobre isso que eu quero falar. A nossa igreja, ela trabalha com caixa central, tudo bem? Então existem as igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, e cada igreja faz a captação dos seus recursos através dos fiéis. Uma vez que esses recursos são captados, nós temos as despesas locais, né, os custos de cada congregação a serem pagos, e o restante é todo depositado e voltado para a administração central. Mas os papéis estão invertidos nesse momento. A igreja sede precisa captar todo esse recurso e então novamente distribuir para as suas filiais. Deixa eu te explicar algo. Nós vamos colocar no Instagram, para você que é membro, que quer fazer a sua oferta, o seu dízimo, nós vamos colocar pelo Instagram depois o link, você vai poder entrar e fazer ele de forma online pelo cartão de crédito, tudo bem? Mas você que é de Poços, pastor, eu sou daqui, estou na área, estamos juntos. Você pode sim me entregar em mãos para que nós já possamos repassar aos tesoureiros da casa, tá bom? Então você pode também fazer isso em mãos, pastor, vou te encontrar e tal. Vem de máscara, tá bom? Passa bastante álcool em gel, tá? A gente não vai se abraçar, mas você pode me entregar o recurso para que a gente possa manter as contas em dia. É igual na tua casa, meu irmão. Eu acho que os boletos não vão entrar em quarentena, eu tenho essa impressão. No dia 5, dia 10, eles vão chegar a rigor. Assim é na igreja. Se o seu Ayrton, proprietário da igreja, estiver me ouvindo, ou algum familiar, se chegar até ele, quem sabe, seu Ayrton, dá um desconto aí, né? Quebra esse aluguel pela metade, segura aí o aluguel na quarentena. Mas o fato é, meus irmãos, a igreja tem os seus custos, então eu estou falando para você de uma forma muito tranquila, sem nenhum peso, sem nenhuma forma manipuladora, mas você precisa fazer a sua parte. E quem for fazer as transações online,
não se esqueça de ter ali o print do seu comprovante para que nós possamos computar isso por Poços de Caldas. Você vai nos encaminhar isso para o WhatsApp do tesoureiro e nós vamos fazer esse controle, tá bom? Você que fizer depósito, pastor, eu vou fazer um depósito na boca do caixa, não quero nem ter contato com o senhor para não pegar o coronavírus. Então, vai lá na boca do caixa, deposita, guarda o canhotinho, manda uma foto para Ellen ou para o senhor Joaquim, tá bom? E nós vamos assim, fazendo dessa forma, tá bom? É só isso que eu queria dizer. Então podemos direto para a reflexão, para a palavra, para o momento que Deus reservou para nós essa noite. As quintas-feiras tem sido um tempo quase que de discipulado, na verdade um discipulado mesmo na igreja. Os cultos têm tomado um formato de ensino que nós temos ao longo dos últimos 2, quase 3 meses. Nós estamos falando especificamente sobre a vida financeira do povo de Deus, a vida financeira do cristão, o que a Bíblia nos orienta, para que sejamos mais sábios, mais bons administradores, para que possamos também empreender e governar a terra que o Senhor confiou a nós. Mas é evidente que é um tema, um assunto para que a gente trate agora nesse formato de live. Eu quero fazer com que esses momentos sejam muito mais evangelísticos, a gente possa propagar as boas novas do reino, palavras de esperança. E hoje, olha que interessante, logo pela manhã, saindo para trabalhar ainda, não sei até que dia, mas hoje eu ainda fui ao trabalho e um grande amigo, me mandou um texto bíblico, o qual ele estava refletindo e aquilo despertou em mim uma reflexão em cima desse texto, guardei no meu coração, enfim, trabalhei. E ao longo do dia o Senhor confirmou que devia ser essa mensagem, esse o recado, essa palavra. Eu orei, coloquei à disposição para ouvir aquilo que Deus tinha. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Se você usa a Bíblia no smartphone, é evidente que você não vai conseguir abrir e ficar na live. Então fica na live, tá? Pega a sua Bíblia impressa ou acompanha por um outro celular, se você tiver a Bíblia em mãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus 8. Enquanto você está abrindo, quero apresentar aqui os meus irmãos, que talvez, se você não os conheça, se você é de Poços da igreja, certamente os conhece. Mas se está aí curtindo essa live e aproveitou para entrar, eu divulguei para a família, falei, pessoal, vai lá, curte lá, recebe a palavra através do Instagram da Bola de Neve Poços. Então, se você não conhece, está aqui o nosso querido presbítero Bruno Lago, né? Evangelista, levita, enfim, tudo que der, ele vai se virando e vai fazendo para Deus. Bruno Lago, também conhecido como Caixa d'Água, está aqui o Band, né? Nascido na capital, na metrópole do sul de Minas, a Bandeira do Sul. Uma cidade de seus quantos? 150 milhões de habitantes? Alguns mais, né? Lá, inclusive, o coronavírus já está vencido. Então, não tivemos nenhum caso. Então, graças a Deus pela bandeira. Esse é o André Band, diácono da casa. Não vai dar para você ver, mas dá para ver? Dá um tchau aí, Alice. Essa é a esposa do Bruno, presbítera da casa, mãe do Davi. Glória a Deus. Então, deu tempo de você abrir aí Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do verso 23 ao verso 27. Esse texto tão conhecido por todos nós, amém? Eu tenho certeza que você já refletiu ou já ouviu alguma reflexão baseada nessa mensagem, nesse evento envolvendo nosso Senhor Jesus. Mateus 28, 23 diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que pereceremos. E ele lhes disse: Por que temeis,
homens de pequena fé. Então, levantando-se, repreendeu os ventos, o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Eu sempre dou um título para as mensagens, isso facilita a sua memorização e o entendimento do assunto. E o título é: Ele está no barco? Será que Ele está nesse momento no barco da tua vida? De repente no barco financeiro da sua vida, no barco familiar, no barco emocional, seja qual área que você estiver experimentando agora o seu maior medo, a sua maior apreensão. Nós estamos vivendo algo que nos meus poucos, não é verdade, 32 anos, mas já são 32 anos, nunca vi. Imagino que você aí do outro lado não tenha visto nada semelhante ao que nós estamos experimentando no âmbito mundial. Você sai às ruas e o cenário já parece um cenário de guerra, ou seja, os mercados lotados, as pessoas aflitas, as ruas se esvaziando, o medo, de certa forma, tomando conta dos corações. Será que Jesus está no barco nesse momento? Será que você o convidou para o barco da tua vida? Ou Jesus é só um personagem histórico, alguém que você sabe que existiu, ou talvez nem creia na sua existência, pense ser algo fruto da imaginação, fruto de histórias. O que eu quero dizer nessa noite é que diante do desconhecido, diante de ondas que são tão impetuosas, que estão jogando o barco das nossas vidas de um lado para o outro, será que Jesus está no barco da sua vida? Será que você o convidou? No versículo 23 é interessante, a Bíblia diz assim: e entrando ele no barco, então os seus discípulos o seguiam. Primeira coisa que eu quero te dizer nessa noite: Jesus precisa ser convidado. Jesus não pode assistir esse cenário agora do lado de fora. Jesus precisa entrar no barco e tomar a frente da sua embarcação. É interessante o texto começar dessa maneira. Jesus teve a iniciativa de entrar nessa embarcação. Jesus entrou. Jesus teve espaço para entrar. Jesus teve a possibilidade de ingressar e poder fazer esse trajeto junto ali dos seus discípulos que o seguiram. A iniciativa foi do Senhor. E nesse momento é um momento para você permitir que Jesus tome a frente, conduza a embarcação e nós vamos apenas segui-lo, nós vamos apenas olhar para a sua direção e confiar. Confiar que Ele sabe como e por onde está nos conduzindo. Não é o momento dos discípulos tomarem a iniciativa, senão ouvir o Pai, ouvir o Mestre, se acalmar diante dele e permitir que ele conduza a embarcação. Então, a primeira reflexão que você deve fazer nessa noite: será que Jesus está de fato na minha vida? Pastor, como Jesus poderia participar dessa figura de linguagem que está sendo usada, como se a minha vida fosse um barco? Como Jesus entraria nela? É muito simples. Você está à distância de uma breve oração. Se você no seu coração disser: Jesus, eu creio em Ti, e nesse momento de desespero, de clamor global, eu vou lançar as minhas fichas no seu nome. Talvez até hoje você foi para mim um personagem, talvez até hoje você foi para mim uma história, talvez até hoje você foi para mim alguém que não me despertou tanto interesse ou curiosidade, ou até mesmo já despertou muito interesse, mas você não teve um compromisso, você não teve a chance de gastar e de investir tempo para conhecer Jesus. Jesus está vivo. O seu túmulo nesse momento está vazio. Ele ressuscitou e vivo está. E o desejo dele é entrar no barco da tua vida nesse momento. Nesse momento.
Então convide, diga: Jesus, eu creio no teu sacrifício, e pela fé, algo abstrato, algo que não estamos vendo, mas você e eu, nós estamos acreditando tão piamente em um vírus que também não conseguimos ver. Ninguém pode dizer que está vendo a olhos nus. Talvez os cientistas, evidente, em seus laboratórios, mas eu e você, nós não estamos enxergando esse vírus, mas nós estamos dando crédito a ele. Estamos acreditando algo, o medo a esse vírus. Mas esse é o momento para você trocar esse medo, para crer em algo que também pareça ser abstrato, mas você vai ter experiências com a tua fé. Jesus disse para várias pessoas ao longo da palavra: a tua fé te salvou. E esse é o momento que a tua fé pode te conduzir a Jesus e salvar a embarcação da tua vida, salvar o barco emocional, o barco espiritual, o barco financeiro, o barco familiar. São dias que vão desafiar as famílias, a paciência dos pais, a paciência das esposas, a tolerância dos maridos. São dias que os homens vão estar preocupados com seus compromissos, as mulheres também com seus compromissos adiados, interrompidos, as crianças ansiosas por não estarem no ambiente escolar, por estarem de repente trancafiadas. Então Jesus precisa entrar na tua embarcação. Use a tua fé para convidá-lo a partir desse momento. Siga literalmente o Mestre Jesus. Espere Ele dar as coordenadas, espere Ele dar os passos seguintes para que você possa acompanhar. No verso 24, a Bíblia diz: eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O oceano, ele deve ser temido. Se você tem alguma experiência com o oceano, você sabe que o oceano é algo que a gente não brinca. Quando nós levamos as crianças para a praia, a gente sempre diz: olha, o mar é traiçoeiro, cuidado, não abusa. E mesmo se você saiba nadar, a ideia é não abusar, é respeitar a grandeza, a imensidão do mar. Eu, recentemente, numa travessia de uma ilha para outra, numa pequena embarcação, com um grupo ali de 8, 10 pessoas, e nós começamos a pegar grandes ondas nessa travessia, e a embarcação chacoalhando. Eu posso garantir para você, a minha cara era essa, ó, mas eu estava dormindo. Eu segurava assim no banco, literalmente na lateral da embarcação, e travado e sorrindo para os meus filhos, mas com medo. As ondas, claro, não cobriram, mas elas já estavam jogando água para dentro, a embarcação ali chacoalhando. O que esses discípulos experimentaram foram momentos de terror, momentos de pânico. Uma palavra que está sendo tão difundida nesses dias, momentos de medo. Porque as ondas jogavam a embarcação de um lado para o outro, agitavam aquele barquinho, e mais do que isso, elas cobriam, elas davam a impressão de que eram maiores e que iam desfazer aquela embarcação. Talvez seja exatamente esse momento que todo esse cenário tem nos trazido instabilidade. Essas ondas impiedosas estão batendo na sua estabilidade financeira desde já. Olha para o mercado financeiro, olha para o mercado de ações. Se você tem alguma experiência, por menor que seja, você já vai começar a ver um cenário de preocupação, de medo. Falam em uma crise que vai pendurar aí por 3 meses, alguns acreditam que até 1 ano e meio. Então essas ondas estão batendo nas nossas embarcações financeiras, essas ondas estão chocando e trazendo instabilidade emocional, estão chacoalhando a fé de muitos. A fé é esse algo abstrato, porém a Bíblia nos garante que ela é a certeza daquilo que não vemos, a certeza, a convicção, mas ainda assim nós não estamos enxergando a fé, tampouco esse vírus, mas o medo começa a tomar conta dos corações e agitar a fé de alguns, chacoalhar a fé de alguns. Alguns estão mais certos de que podem morrer, do que podem ser livres, do que podem ser guardados, do que podem ser protegidos por Deus.
esse é o momento de você não negociar a tua fé. Seja prudente. Como igreja, nós estamos dando um exemplo para você, encerrando as atividades presenciais, tomando a atitude de fazer os cultos online. Eu fui um dos que demorei para ter essa percepção. Acreditei até o fim que a gente poderia encontrar um meio de fazer as reuniões, mas eu entendi. Esse é o momento de tomar as medidas cabíveis, mas não é o momento de negociar a tua fé. Não deixe a fé da sua casa cair. Não deixe a fé dos seus familiares ser abalada, abatida por essas ventas, por essas ondas, aliás, por esses ventos, chacoalhando as esperanças. Agora, meu irmão, quase que não dá para acreditar, mas Jesus estava dormindo. É difícil olhar para um cenário como esse e pensar como alguém pode estar dormindo. Eu conheço algumas pessoas que estariam dormindo, tranquilamente. Eu conheço algumas. Talvez a minha esposa, se estivesse aqui, diria: você estaria dormindo, dorme igual pedra, ninguém ia te acordar, nem as ondas. Jesus estava dormindo. Mas a Bíblia diz que Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. A Bíblia sabe que Ele é todo poderoso, que nada foge ao domínio das suas mãos, ao seu conhecimento. Será mesmo que Jesus estava sendo surpreendido por aquela tempestade? Será que aquele cenário de pânico, aquele cenário de medo estava surpreendendo Jesus? Jesus dormia. Eu penso que se o momento fosse de alarme, de desespero, sabe o que Jesus estaria fazendo? Dando instruções de como sobreviver ao naufrágio. Imagino que Jesus estaria distribuindo os coletes salva-vidas. O pastor nem tinha colete naquela época. Não importa. O cenário que você tem que ser transferido é que se houvesse a necessidade de um desespero, de uma agonia, de uma certeza de que nós vamos perecer, Jesus não estaria dormindo. Jesus estaria ali pleno, tomando as medidas necessárias. Olha, nós vamos viver um naufrágio, nós vamos ficar unidos, o socorro vai chegar, nós vamos ter condições de chegar até o lugar seguro, mas agora as medidas são essas. Não, Jesus dormia. Isso significa o quê? Se Ele está no barco, meu irmão, se você chamá-lo para adentrar a sua vida nesse momento, Ele vai fornecer o controle, a segurança, a estabilidade e a certeza de salvação. Veja que os discípulos, eles, ao acordarem Jesus, diante desse cenário ameaçador, o medo é ativado. A gente não precisa se esforçar para ter medo. O medo, ele, em situações como essa, ele acaba sendo quase que natural, inerente à vida humana. A gente começa a pensar nas possibilidades e começamos a ter medo, a ter receio. As notícias começam a chegar no WhatsApp, toda hora informações nas redes sociais, e de repente a sua alma começa a ser alimentada dessas informações que te levam da precaução, do cuidado, até o medo, e do medo, às vezes, até um desespero. O fato é que os discípulos estavam e ficaram desesperados. E tudo o que eles puderam dizer naquele momento, o veredito que eles passaram a acreditar que eles iriam perecer. Senhor, a Bíblia fala que eles despertaram, eles acordaram o Senhor que estava dormindo. E no momento que eles despertaram o Senhor, eles disseram: Senhor, salva-nos que perecemos. Eles já estavam certos de que aquela embarcação ia naufragar, eles já estavam convictos de que o pior aconteceria. E esse texto, ele traz um alerta para mim e para você, justamente. Nós temos a condição de sermos avisados. O nosso cenário de tempestade é um pouco diferente, sim, mas nós temos como olhar para esse texto bíblico e avisar a nossa alma, avisar o nosso espírito para crermos e termos diferentes discípulos. Calma, Jesus está no barco. Vamos acordá-lo e vamos esperar o que ele vai dizer. Senhor, olha, o cenário à tua volta. O que nós vamos fazer? Qual é o próximo passo? Como eu me posiciono? O que eu faço?
Eu oro, eu leio a palavra, eu me guardo, eu entro em jejum. Senhor, qual é a direção agora? Mas os discípulos acordaram Jesus e eles estavam em completo pânico. Senhor, nós vamos perecer, esse negócio vai afundar. Eu imagino talvez Pedro, que tinha ali o seu temperamento mais forte. Eu imagino Pedro até, quem sabe, perplexo e não acreditando no fato do mestre estar dormindo. E talvez um daqueles que com mais energia puderam dizer: Senhor, o negócio aqui vai dar ruim, vai azedar para a gente, o Senhor vai ficar aí dormindo, nós vamos perecer, nos salva. Eles começaram a entrar em desespero, e é sobre esse desespero que o Senhor quer ministrar o teu coração. Sabe? Você tem que confiar, meu irmão. Eu e você temos que confiar. Mediante a palavra, mediante a fé que nos é fornecida pelas Escrituras, eu preciso dizer para você, eu preciso dizer a mim mesmo, eu preciso dizer àqueles que estão próximos de mim: não se desespere. Sabe o melhor que você pode fazer? Não use a sua fé para ter mais fé no coronavírus. Tenha fé que Jesus está entrando no barco da tua vida e Ele vai cuidar de todas as coisas. Sabe, quando Jesus foi despertado do seu descanso, eu imagino Ele olhando nos olhos dos discípulos, Ele olhando firmemente para os seus discípulos, com um semblante de quem dizia com um olhar: por que o motivo de tanto alarme? Por que o pânico tomou conta do coração de vocês? Sabe, estudos desse versículo, dessa passagem mais profundos, quando esse texto é extraído do grego ali, onde o Novo Testamento foi escrito, alguns teólogos dizem que o que Jesus quis dizer aos seus discípulos não foi homens de pequena fé, mas o que Jesus estava dizendo literalmente aos discípulos ali no barco junto dele é: que tipo de hebreus vocês são? Que tipo de hebreus vocês são? Olhem para a história do povo. Olhem para a história desde Adão, ou melhor, desde Abrão, que veio a ser Abraão, quando o povo então é separado em Abraão. Toda a provisão vivida por Abraão através de Isaac a Jacó, as 12 tribos, o período no Egito, o êxodo, o livramento, todas as vezes que Deus foi com esse povo de maneira gloriosa, de maneira poderosa, livrando de pestes, de pragas, de exércitos, de inimigos, derrotando Faraó e os seus deuses no Egito. Aquele povo tinha uma história gigantesca da intervenção do poder de Deus, e agora uma tempestade os assolava. Eles haviam esquecido da identidade deles, eles haviam esquecido quem estava no barco com eles e a quem eles pertenciam, a quem pertencia a vida deles. O desespero toma conta. Jesus diz: que homens de pouca fé vocês são, que tipo de hebreus vocês são, não faz sentido vocês se comportarem assim. E o que Deus está ministrando no meio do seu coração é que nós possamos crer de todo o coração, exercer a nossa fé, meu irmão. A fé não tem tudo a ver. A fé precisa de cenários reais. A fé precisa de cenários reais. Esse é o momento de você exercer sua fé, convidar Jesus para o barco da tua vida. O texto segue. Jesus exorta a fé desses homens, Jesus exorta a fé deles. E Ele revela que todo o controle, todo o domínio está nas suas mãos. Você precisa crer. Jesus, a minha vida financeira pode até sofrer algum tipo de movimento, de mudança de circunstância, mas o meu barco financeiro não vai afundar em nome de Jesus. O meu barco familiar, a minha família pode viver um período de laboratório, de experiência, algo que a gente não experimentou até hoje. Possamos até ter algumas dificuldades e ajustes da nossa convivência que serão necessários, mas o barco familiar não vai a pique, não vai ser naufragado.
o barco das minhas emoções. Talvez você se sinta acuado emocionalmente, talvez você tenha desenvolvido ao longo dos anos algum tipo de transtorno de ordem emocional e Deus está te curando, Ele quer te curar. Nesse momento de desespero pode parecer controverso, mas é nesse momento que Deus quer curar você. Que Deus quer te resgatar do meio dessa tempestade, quer colocar os seus olhos nele. Tudo que Jesus queria é que os seus discípulos tivessem acreditado mais nele do que nas outras. Tudo que Deus está pedindo para você e para mim nessa noite: confie mais em mim no que o coronavírus pode fazer. Confie mais em mim no que esse mal pode fazer. O que Jesus está pedindo é para que você tenha os seus olhos fixos nele. Quando ele exortou a fé daqueles homens, em seguida, o que ele fez foi: então disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Deixa eu me aproveitar de um dito popular que você conhece, eu conheço. Você ouviu isso várias vezes na tua vida, e é uma verdade baseada nesse texto. Depois da tempestade, vem a bonança. E a bonança vem porque Jesus está na sua embarcação. Jesus está no seu barco. E Ele está dizendo para o mar se acalme, para os ventos se acalme. Ele está trazendo segurança, estabilidade. Ele está permitindo que a sua embarcação cumpra o seu propósito e chegue ao seu destino final. Jesus está acalmando tudo. Nós vamos orar para que Ele acalme o seu coração, para que Ele acalme o coração da tua família. Todos nós temos alguém na família com mais idade, idosos, gestantes, pessoas de repente em um tratamento de alguma enfermidade, com a sua imunidade afetada, mas Jesus está nesse barco, Ele vai acalmar todas as coisas. Amém. Não negocie a sua fé, porque depois que a bonança vier, não vai adiantar você dizer que creu, se você não creu. Não vai adiantar você dizer que confiou, se você se desesperou, se você murmurou. Exerça sua fé agora, para que quando a bonança chegar, você possa testemunhar daquilo que Jesus fez no seu coração, na tua vida. O fato é que o Senhor acalmou, a tempestade passou, e a bonança significa: tudo ficará bem. Tudo ficará bem. Meu irmão, as notícias amanhã podem ser melhores, em nome de Jesus que elas sejam, ou podem trazer ainda mais preocupação. Tudo ficará bem. Se Jesus está no barco da tua vida, você vai perceber que é uma vida prometida na eternidade. Eu nem tenho tempo para entrar nesse mérito, mas o que Jesus certamente deseja apontar para mim e para você não acaba aqui, não termina aqui. Ele vai conduzir o nosso barco até o destino final. Essa é a certeza que você tem que ter no seu coração. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? Esse era, nessa circunstância, Deus, Jesus Cristo. 100% homem, para cumprir o seu propósito, mas 100% Deus na nossa vida. Essa é uma ilustração de uma travessia, de um momento, de uma embarcação, mas ela representa a minha vida nessa noite. Eu quero que você convide Jesus para estar agora completamente à frente dessa embarcação. Feche os seus olhos no lugar que você está. Eu quero fazer uma oração e eu quero encorajar você, onde você estiver, a fazer essa oração também. Repita essa oração com a sua família agora, com seus filhos, com quem você estiver, com a sua esposa, marido, namorada, noivo, noiva, amigo, não importa. Repita essa oração, porque o fim dessa história, dessa verdade, desse fato narrado nas
coisa. Em 3 dos 4 evangelhos, essa história terminou bem. Esse fato terminou bem. A bonança veio, a calmaria chegou. E Jesus acalmou essa tempestade. Ele vai acalmar o teu coração, Ele vai acalmar a tua vida. A nossa história vai terminar muito bem com Ele. Nós ficaremos maravilhados com o poder e a glória desse Deus, desse Cristo que é o Salvador e Senhor. Por isso abra o seu coração e repita agora. Eu te encorajo a repetir essa oração dizendo: Senhor Jesus, nessa noite, em meio à tempestade, onde as fortes ondas sopram contra as nossas vidas, eu decido te convidar. Entra no barco da minha vida, no barco da minha casa, da minha família. Jesus, eu vou seguir, eu vou atrás do Senhor, crendo, confiando e aguardando cada uma das suas direções. Jesus, eu te convido nessa noite para entrar no meu coração, e assumir o lugar de comando, assumir o lugar de controle. O coração fala da mente, fala das emoções. Jesus, é nesse ambiente, é nesse mar, o mar das minhas emoções, que eu quero que o Senhor assuma, todo o controle, porque eu reconheço que o Senhor é o Cristo, morto, mas ressurreto, e vivo, suficiente, Salvador, aquele que perdoou, e perdoa hoje meus pecados. Alguns voltam, outros se achegam pela primeira vez, mas todos nós, em nome de Jesus, declaramos: Tu és o nosso Senhor, nosso Salvador, e aquele que está à frente do barco das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Senhor antes de encerrar.